Você está assistindo o vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Por favor, obrigado. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Vamos ler, por gentileza, a partir do versículo 1, que está escrito assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque assim, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Glória a Deus. Tomem o vosso assento, meu muito obrigado. Eu quero expressar a minha gratidão por estar mais uma vez nesta casa, que já foi dita pelo pastor Abinaí, a minha segunda casa. Sempre um prazer servi-los. Muito obrigado, pastor, pastora Meire, todo o corpo de obreiros. Que o Senhor Jesus vos conduza em graça e sabedoria cada vez mais. Prazer rever o pastor Carlos de Jesus, toda a sua família, pastor Luiz Carlos, meu amigo, que Jesus os use sempre. Minha gratidão a Deus pela vida da minha família, a minha esposa, a missionária Luana, os nossos filhos, o Eliseu Filho, a Esté Caroline. Orem sempre por nós. Pastora Gláucia, é um prazer. Pastora Gláucia, é um prazer revê-la. Que Jesus a abençoe. Queridos irmãos, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, nós temos uma porção da intenção de Paulo nesta carta apologética. É fazer com que a igreja reconheça sua identidade em Cristo Jesus e não se deixar ser levada pelos falsos ensinos, falsos mestres, falsos ensinamentos, homens falsos, com ensinamentos falsos, distorcendo o verdadeiro evangelho e a verdadeira sabedoria. A igreja enfrentava 3 problemas basilares. O primeiro era a tentativa do resgate da tradição judaica para o culto. Vocês podem crer em Jesus, mas podem trazer os costumes judaicos, o sistema do tabernáculo, a lei de Moisés, e assim a gente mescla o evangelho de vocês com a tradição judaica e a gente cultua. Paulo fala disso na conclusão do capítulo 2, dizendo que tudo isso simplesmente apontava para Cristo, era simplesmente uma sombra. O segundo problema era o misticismo. Eles estavam valorizando por demais a sobrenaturalidade. Era como se quisessem e vissem milagres toda hora. E se acontece todo dia, toda hora, deixou de ser milagre, porque milagre é sobrenatural, nunca natural. É algo incomum. Então, em todo culto se via anjos. E Paulo diz que essas visões de anjos eram soberba da carne,
Paulo diz que eles estavam apegados em visões que eles inventavam e não viam nada. E você percebe que na maioria das vezes na Bíblia Sagrada, quem teve experiência com anjo, representando o próprio Deus, ou entregando uma mensagem, ou operando um livramento, houve temor nessas pessoas. E em muitos lugares em que se busca de modo anormal, mesmo sendo nós pentecostais, continuistas, tendo nós uma adoração fervorosa, a gente percebe que em nosso tempo corremos o mesmo risco. Teve um período no Brasil que a maioria das músicas eram prometendo anjos, que a maioria das mensagens eram invocando anjos. A maioria das igrejas neopentecostais sempre apelam que tem anjo, e tem anjo da guarda, e tem anjo do seu lado, e tem anjo aqui, e tem anjo lá, e Cristo, que é o foco no culto, fica de escanteio. O terceiro problema que a igreja enfrentava, semelhantemente aos problemas que enfrentamos, perceba, a tentativa do resgate da tradição judaica, o misticismo, aquela busca frenética por experiência espiritual, visões, e nada de leitura da palavra. E o terceiro era a filosofia humana supervalorizada, as técnicas. É claro que eu, como pregador, preciso dar valor aos estudos, à exegese, à hermenêutica. Tem postura, tem a ética, tem a homilia, tem o estudo da homilética. Porém, é preciso haver um equilíbrio. E há muitos lugares em que a sabedoria humana, o conhecimento humano, o pior de tudo é que em muitas igrejas já estão criando, que eu nunca vi, mas já é o que se mais fala pelos netcrentes, e aqueles que só falam na internet e só pregam lá, porque existe o teólogo na internet e o teólogo da internet. Existe o pastor na internet e o pastor da internet. E os homens com vários tipos de teorias que se chamam de teologia, fazendo com que as pessoas olhem simplesmente para dentro de si mesmas, e assim com suas sabedorias, conhecimentos e misturas de filosofias humanas, não abrem mais as escrituras. Não se há o interesse pela mensagem sagrada, principalmente centrada na pessoa de Cristo Jesus. E muitas igrejas, através de falsos ministros e alguns pastores, no afã de encher a sua igreja de pessoas vazias de Deus, pois não se aprofundam na riqueza da palavra, abrem o espaço para esse tipo de gente, que às vezes tem muita fama, mas nenhum conteúdo, não tem nenhum compromisso com a igreja local, não tem cheiro de ovelha, e se alimenta dos conhecimentos humanos e terrenais. E um dos exemplos é o coach na tribuna pregando para uma igreja salva por Cristo, e tal coach nunca ministra para a igreja a mensagem da salvação. Tem o seu valor? Tem. Tem o seu lugar? Tem. Agora, pregação da palavra, se valendo de técnicas do coach, e dizer que aquilo é pregação, é um desrespeito com os verdadeiros pregadores do evangelho, e um desrespeito com a Bíblia Sagrada. Precisamos entender que esses problemas que a igreja enfrenta é realidade, mas não é novidade. O resgate da tradição judaica para os cultos, eu sei que vocês já viram. E eu até evito pregar em certas igrejas. E quando eu prego, pode ter certeza, eu chamo o líder, eu faço perguntas ao pastor. Teve igreja que eu vi, essa eu não estive pregando, o cabra estava no púlpito, vestido como Moisés, com um cajado na mão. O mar vai se abrir aqui hoje. Numa outra igreja que eu preguei, não vou citar aqui o local, porque qualquer coisa fazem polêmica, eu estou aqui pregando, e de repente do meu lado, quando a igreja dava glória a Deus, o irmão tocou o chofar. Poró! Falei, Jesus voltou, e eu fiquei. Olhei para a direita, era o irmão tocando chofar.
E eu disse, é necessário isso? Cheguei lá nele, perguntei, é necessário isso? Está me assustando toda hora. Ele disse, é o nosso estilo, o povo de Deus tinha chofar. Fui em outra igreja interior do Pará e tinha 3 cadeiras na tribuna, amarela, branca e verde. Eu me prostrei para orar na amarela, e o obreiro disse, é a cadeira do Espírito Santo. Aí eu fui na vermelha, é a cadeira de Jesus. Eu falei, aqui é do Pai. É do Pai. Eu passei a mão na cadeira e disse, desculpa, Trindade. E perguntei ao pastor, que hoje é meu amigo, todo seminário que eu faço presencialmente, ele vai, né, pastor Ednilton? Tirou as cadeirinhas, né, vaso? Eu cheguei para ele no final do culto e perguntei, Deus é onipresente? Sim, pastor, Deus é onipresente. Sendo ele onipresente, por que você crê que ele está sentado em 3 cadeiras na tribuna de sua igreja? Você crê que ele é onipresente, coloca 3 cadeiras na tribuna para dizer que ele está sentado ali. Não, pastor, é só para honrá-lo. Como é que você honra um Deus onipresente dando 3 cadeiras para ele? Você está dizendo, limita-se aqui. O que é isso? A tentativa do resgate do hebraísmo para as nossas igrejas. Mas a igreja que estuda as escrituras sagradas e conhece Jesus e já estudou Hebreus, sabe que tudo apontava para Cristo e já se cumpriu em Cristo. A porta do tabernáculo, Jesus disse, eu sou a porta. O altar do holocausto, Jesus já cumpriu o sacrifício por nós. O altar de incenso, ele é o nosso sumo sacerdote. O pão da mesa da presença, ele é o pão vivo que desceu do céu. A arca, que é símbolo da presença, ele enviou o Espírito Santo a nós. O candelabro, que é a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo. E o Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote, ele já rasgou o véu. E aqui está o sacerdócio real, que a qualquer hora é só fechar os olhos, ou até sem fechar o olho pode orar e entrar na santa presença do nosso Senhor Deus. A gente não precisa hebraizar o culto. O cristianismo é seco. O cristianismo é seco. É enxuto. Não precisa de muitas invencionices, irmão. Não precisa enfeitar. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. Mas a verdade, quanto mais simples, ela é impactante. É a preocupação de Paulo para não nos afastarmos da simplicidade que há em Cristo. Então, os gnósticos pregavam a sabedoria oculta nos livros e dizia, se vocês não têm acesso ao conhecimento que estão nos livros, lembra-nos a Idade Média. Se vocês não têm acesso aos conhecimentos escondidos nas profundidades dos livros, vocês não podem ser salvos, porque a salvação vem pelo conhecimento. Eram homens que valorizavam as sabedorias humanas. Já estive pregando em 2 igrejas. Pastor Binaí, que no final da mensagem, enquanto o pastor presidente me levava para o hotel, ele disse, você prega demais, mas você tem que estudar mais humanas, para fazer o povo sentir, arrepiar. E me deu um livro de 500 páginas. Está aqui, ó, para você mexer com o emocional. Pede o fundo musical. E na hora que você subir, o cara sobe com você. E tem técnicas para que eu mexa com a sua emoção, te fazendo desprezar a razão. Essa é a preocupação de Paulo. Vou entrar no texto agora. A igreja era atacada pela tentativa do resgate do sistema judaico, pelo misticismo, é muito anjo, é muito fogo, Miguel está aqui, Miguel está ali. A irmã sonhou com um anjo louro do zóio azul, diz que é o anjo. Eu estou vendo o anjo. E a gente tem que dar glória, e se você não der glória, você é frio, você é morto. Estão tentando impor, e estão chamando isso de pentecostalismo. Não é. Não é. Se esse for o pentecostalismo, a gente não é bíblico. O que isso gera em Paulo, que faz Paulo lembrar a igreja a sua identidade? 30 minutos e eu encerro. Versículo 1. Eu quero que vocês saibam quão grande combate tenho por vós. Paulo está dizendo, essas heresias, esses falsos pregadores me tornam pastor guerreiro. Deus sabe das batalhas nos corações de nossos líderes.
Deus sabe dos combates nos corações de cada pastor que se esforça para que sua igreja se desenvolva na doutrina bíblica. Que tipo de combate Paulo está falando? Primeiro, um combate na oração, pois ele está distante dos irmãos. Ele diz: eu tenho combate por vós, pelos que estão em Laodiceia, outra igreja com a qual ele se preocupa, e por todos que não viram o meu rosto em carne. Ele está dizendo: eu tenho igrejas plantadas, tenho discípulos que nunca me viram pessoalmente, e eu estou preso aqui em Roma, doidinho para estar pessoalmente aí, para encarar esses falsos mestres cara a cara. Esse é o combate que eu tenho. Eu estou agoniado aqui, trancado. Daqui a pouco minha cabeça rola. Só que mesmo debaixo de ameaça de Nero, eu estou agoniado. A expressão combate aqui é agonia. Eu estou agoniado de não estar aí ensinando vocês. Eu estou agoniado de não estar aí falando cara a cara com esses hereges. Eu quero combater contra eles, mas como eu não posso combater contra eles na pregação, eu estou combatendo por vocês em oração. Irmão, qualquer distância é encurtada pelo poder da oração. Porque eu perto eu faço, agora eu orando não há nada longe do Deus que é onipresente, Ele faz. Então o combate de Paulo aqui é a intercessão. Como é que nós combatemos com e pelos nossos irmãos? Orando. Perceba que Paulo escreve o conteúdo, mas intercede. Paulo exorta a igreja como profeta, mas intercede por ela como sacerdote. Deus não usa na autoridade de profeta quem não tem um coração de sacerdote. O mesmo Paulo que escreve para teologizar é o Paulo que intercede para que a igreja não fracasse. Esse combate, essa agonia é na intercessão. É uma lição para mim como pregador e pastor, para que quando eu for orar eu não simplesmente diga Deus me usa. Aí o combate é pessoal. Eu tenho que dizer: Deus, fala com a sua igreja, me usa para a sua igreja e faça com que a sua igreja esteja conectada como eu estou em seu espírito, e que eu me conecte ao espírito que a igreja está conectada. Isso é intercessão, é o combate de Paulo. É um combate apologético e é um combate na intercessão, porque quem ora guerreia. Por isso que Efésios capítulo 6, Paulo fala da oração só no versículo 18, mas ele fala das armas a partir do versículo 10. Tomem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do evangelho, o escudo da fé, por último, a espada do Espírito, e ore em todo o tempo. Olhem todas as armas: capacete, couraça, cinto, sandália, escudo, espada, e ele encerra dizendo: orem. Porque quando você diz eu estou indo orar, você está entrando num campo de guerra. Dá sono, quem não te ligava há 3 anos te liga, o que tu tinha esquecido há 3 meses tu lembra. Esse aleluia, esse é Jesus, é porque é mesmo. Aí tem uns crentezinhos, né? Eu amo orar, é um doce orar, é uma maravilha orar. É combate. Combate em você, contra você, anjos guerreando, como na experiência de Daniel. Irmão, nós movemos reinos enquanto oramos, reinos humanos, reino demoníaco e reino de anjos que trazem a resposta da oração para quem ora. Paulo diz: eu estou na prisão, mas eu estou em combate. Olha a batalha do líder, sabendo dos ataques contra a igreja, para que os seus corações sejam consolados. A expressão consolado aqui, irmão, não é a ideia do Espírito Santo fazendo cafuné. Não é a ideia do Espírito Santo chegando no crente: chora não. Não, irmão, se for o Espírito Santo vai dizer: chore mais, se quebrante mais. É um coração quebrantado que eu não rejeito. Espírito Santo, ora por mim. Oro não. A promessa é que eu oro, eu intercedo. Interceder não é orar por, é orar com. É tu de joelho aqui e eu intercedendo na divindade. Tá bom? Para com esse negócio de evangelho de ursinhos carinhosos. Consolados aqui é encorajado.
Você cai, você peca, o Espírito Santo te convence. Aí as pessoas pegam e se convencem e dizem assim: o Espírito não acusa, o Espírito convence. O convence é mais humilhante. Por quê? Porque a sua carne quer justificar. Não foi eu, foi ele. Eu não queria, mas eu caí. Eu não sou isso. Eu sou top, mas foi só uma escorregadinha. Você tenta se justificar. O Espírito chega e diz: pecou, 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 caiu, mentiu, falhou, pecou sim, se arrepende, pecou, bora, cai de joelho, levanta rapaz, levanta a cabeça, eu vou te restaurar, pecou, você é pobre, miserável, cego, nu, dependente da minha graça, você pecou. Quando você é convencido, aí ele gera um arrependimento, você se arrepende, é restaurado, é levantado, e a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Esse é o poder do Espírito, te consolar, te encorajar a lutar novamente. O meu combate em oração é para que vocês sejam encorajados. Ou seja, se os falsos mestres estão falando lá, se levantem e falem contra eles. Mentirosos, ladrões, adúlteros, ímpios, lobos, cães. E fiquei sozinho. Você é a igreja de Deus para isso. Você tem autoridade na palavra para isso. Quando Elias confrontou os falsos profetas de Baal, não foi Elias que foi buscar eles. Elias olhou para o povo e disse assim: tragam eles a mim. O povo trouxe os falsos e Elias, espada no bucho, espada no bucho, espada no bucho. Precisa matar os outros não, mas denuncia. Pergunta para ele, me prova na Bíblia. Evangelho diluído, enganando seus filhos, nossos jovens, alargando a porta estreita. A igreja tem que ser encorajada. Pastor, e como é que a igreja é encorajada? Bora para o versículo 2. Estejam unidos em amor. Igreja onde não tem amor é morta. Igreja onde não tem amor é fraca, porque Cristo é o amor e está nela, se ela ama. Estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. É assim que a gente é encorajado. Como? Em amor, um ajudando o outro. Segundo, amor, né? Segundo, razão. Tem igreja que ama demais, mas não pensa nada. E tem igreja que pensa muito, mas não ama nada. Ah, pastor, mas aí é só no céu. Colossenses é uma cidade chamada Colossos. Isso aqui é terra. O meu combate é que vocês amem. O meu combate é que vocês pensem. Sejam... Irmão, é a segunda vez que ele fala. Capítulo 1, versículo 9, ele ora pela mesma coisa. Capítulo 1, versículo 10, ele ora pela mesma coisa. Capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: vocês aprenderam com Epafrodito, ou Epáfras. E no versículo de número 7, ele diz: arraigados e edificados e confirmados na fé como fostes ensinados. São várias expressões de conhecimento, sabedoria e entendimento. Porque não é porque... Quer dizer... Não é porque você é pentecostal que você é proibido de pensar. John Stott escreveu: crer é também pensar. Alcancem a plenitude da inteligência. Para quê? Para o conhecimento do mistério de Deus. E quem é o mistério de Deus? Ele diz: Cristo. Pastor, mas para quem Cristo é mistério? Para quem não medita nele, para quem não busca ele, para quem não estuda sobre ele, para quem não canta sobre ele, para quem não prega sobre ele, para quem não tem fome sobre ele. O que os gnósticos diziam? A verdadeira salvação está no conhecimento oculto dos livros, que é de onde vem a palavra apócrifo. Conhecimento oculto, aquilo que é oculto aos olhos humanos. Eles diziam: vocês não podem ser salvos porque vocês não têm acesso ao mistério do conhecimento. Aí Paulo diz: vocês têm que ter inteligência em amor na igreja para ter acesso ao mistério de Deus, Cristo.
o mistério deles está escondido em livros. O mistério de Deus está revelado em uma pessoa: Cristo. Aí ele diz no versículo 3: em quem, não é no que, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Na conclusão do capítulo 2, ele bate na tradição judaica, sendo resgatada para o culto cristão, e ele bate no misticismo, e agora ele está batendo no gnosticismo. Vocês dizem que a salvação está no conhecimento oculto dos livros, que só é dado a alguns homens, mas ele escreve para a igreja inteira e diz: há um mistério que pode ser revelado a qualquer servo de Deus, é só buscar a Cristo, porque os tesouros, aleluia, da sabedoria, capacidade de fazer o que aprendeu, e do entendimento, capacidade de aprender, está em Cristo. Eu vou repetir porque eu falei rápido. Em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que é o conhecimento que vem de Cristo? A capacidade para aprender. E o que é a sabedoria? A capacidade para praticar o que aprendeu de Cristo. Então, peraí, os patriarcas apontavam para quem? Jesus. Quando o pai disse em Êxodo 12 a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava falando de Cristo, pois através de Cristo o evangelho seria anunciado a todas as famílias da terra. Na morte de Isaac, quem estava sendo pré-anunciado, morrer e ressuscitando? Jesus. Desde os patriarcas, profetas, Pedro disse que os profetas em seu espírito sentiram, sofreram por antecipação os sofrimentos de Cristo. As experiências de Moisés e do povo, Paulo disse aos coríntios e Paulo disse aos romanos, que o que eles viveram foi para nos consolar, e apontavam para as experiências que a igreja teria e tem com Cristo Jesus. A rocha que seguia era Cristo. Tudo apontava para Jesus. E quando Jesus chega, a sabedoria máxima é revelada. O verbo, o logos, a sabedoria divina se fez carne, andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Maria desligou-se de tudo, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sabedoria que vinha dele. João 7, os soldados foram enviados para prender Jesus. E quando eles chegaram lá para prender Jesus, eles que foram presos pela sabedoria da pregação de Jesus, eles ficaram ouvindo Jesus pregar. E quando eles voltaram para aqueles que os enviaram, perguntaram: por que vocês não trouxeram ele? Sabe qual foi a resposta dos soldados? A gente não conseguiu sair de lá, porque nunca vimos ninguém falar como aquele homem. Aleluia! No último versículo do capítulo 7, segundo escreveu Mateus, a Bíblia diz que as multidões estavam encantadas com a sabedoria e a autoridade que Jesus pregava. Quando Jesus pregou numa sinagoga perante seus patrícios, homens de sua pátria, os homens olharam para ele e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria? Não é esse o carpinteiro de Nazaré? Não estão aqui seus irmãos e suas irmãs? De onde vem essa sabedoria? A Bíblia diz que Jesus crescia na infância ainda em graça e sabedoria. Esse Jesus, que era a própria sabedoria encarnada, chamou 12 homens comuns, pescadores, violentos, cobradores de impostos, encheu com a sua sabedoria. Esses homens pregaram uma mensagem que abalou o mundo, e há 2000 anos atrás essa mensagem começou a ser pregada e está de pé até hoje, doutrinando a igreja, ensinando a igreja, capacitando a igreja. Por quê? Porque essa sabedoria, essa mensagem veio de Cristo Jesus. E por que nós pregamos pouco sobre Cristo? Por que nós cantamos pouco sobre Cristo? Você já percebeu que a gente gosta muito de ler os milagres que Jesus fazia? É muito legal os milagres que Jesus fazia e as pregações que Jesus pregava. Irmão, quando tu estiver atribulado, leia os milagres de Jesus, aí você é consolado. Mas quando você estiver consolado,
Abra a Bíblia e leia as pregações de Jesus. Aí tu fica atribulado. É fogo, é espada, é pedra. As palavras de Jesus leem a gente. As palavras de Jesus quebram a gente. Mas é nas palavras de Jesus que a gente adquire sabedoria para vencer o mundo, a carne e o diabo. Alguém está entendendo essa palavra? Pode agradecer pela sabedoria que Ele nos deu através da palavra e do Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo não falaria de si. Olha o que Jesus disse: o Espírito não falará de si, mas falará do que ouviu. O Espírito ouviu de Cristo e fala à igreja através do que ensinou aos apóstolos, e os apóstolos deixaram registrados para nós. Então Paulo diz assim: eu estou combatendo, intercedendo, eu estou combatendo apologeticamente, defendendo vocês dos falsos ministros, das falsas doutrinas. E como é que vocês vão me ajudar a combater? Em união e buscando a inteligência na pessoa de Cristo. Conhecer Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo pregou, a obra de Cristo, que é a partir dos evangelhos, as cartas e conclusão no Apocalipse. Aí ele diz no 4, eu estou dizendo isso para que vocês não sejam enganados, pois ainda que eu esteja ausente no corpo, que é o desejo dele, eu queria estar aí para defender vocês, mas eu estou ligado em espírito com vocês. Aí agora ele começa a aplicar o que a igreja deve saber. Quem está me ouvindo? Ele vai falar agora que a igreja deve ter um comportamento. Ele tem um comportamento dele. Eu estou preso, mas estou combatendo. Eu estou preso, mas estou sabendo do que está acontecendo aí. Eu estou escrevendo. Estou mandando vocês buscar inteligência cristocêntrica. Estudem Cristo, leiam Cristo, escute música de Cristo, pregue sobre Cristo, leia Cristo, pregue Cristo, se encharque de Cristo. Ele está combatendo, ele está escrevendo, ele está fazendo a igreja voltar para Cristo. Aí agora, esse é o coração do pastor Paulo, é a preocupação dele. E agora ele vai dizer quem é a igreja. Versículo 6: como vocês receberam o Senhor Jesus, andai nele. Lembra de quando vocês receberam Jesus? Lembro, Paulo, com lágrima, quebrantamento, fé, coragem, alegria, esperança. Continuem assim. Lembrem de quando vocês eram novos convertidos. Lembra do primeiro amor. Lembra daquela fé que você acreditava que era só falar de Jesus que o negócio acontecia. Era só dobrar o joelho que o negócio fluía. Você era simples. É isso que Paulo está dizendo. Como você recebeu Jesus, ande nele. Primeira coisa que a igreja é um povo que recebe Jesus. O maior presente que a humanidade recebeu foi o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado entre nós. Não é à toa que no Natal as pessoas compartilham presentes e lembram do nascimento de Jesus. Não pelos presentes que ele recebeu, mas pelo presente que ele foi. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo pode te oferecer o que for, nada se compara ao Cristo que você já recebeu. Aleluia! Já viu aqueles netcrentes ignorantes? Não foi você que recebeu Jesus, foi Jesus que recebeu você. Mas Paulo está dizendo que a igreja é um povo que recebeu Jesus. Segundo lugar, andai nele. Se é para eu andar nele, Jesus é um caminho e a igreja são peregrinos. Pedro disse, e Hebreus 11 diz, que os patriarcas diziam: somos peregrinos e forasteiros. E Pedro disse que a igreja é um povo que está peregrinando, porque ela sabe que sua pátria eterna não é aqui. O que é a igreja? Um povo que caminha, um povo que avança. No capítulo 2, Abraão é chamado. No capítulo 15, Abraão tem a promessa confirmada. No capítulo 22, Abraão ouve Deus lhe dizer: agora sei que você me teme. Abraão caminhou. José começa como o escolhidinho do pai, fofoqueiro dentro de casa. Termina como governador e termina profetizando a sua vida, profetizando que o povo iria sair da terra do Egito.
Daniel começa no capítulo 1 como um dos sábios, no capítulo 2, líder dos sábios, no capítulo 4, conselheiro do rei, no capítulo 5, terceiro governador na Babilônia, no capítulo 6, líder de 119 homens. E no capítulo 11 o anjo disse: tu, porém, vai até o fim. Continua caminhando, Daniel. Ezequiel 47, o anjo diz: vem, águas dos pés, vem, águas do joelho, vem, águas dos lombos, vem mais, águas profundas que eu não conseguia nadar. A igreja é um povo que caminha. Olhe para trás, quem era você? Olhe para você agora. Você se desenvolveu em quê? Não me diga que o seu versículo preferido é único. Salmo 23, verso 1, parte A. Pelo amor de Deus, irmão. Quanto tempo você orava, quanto tempo você consegue ficar de joelhos diante de Deus? Para a vergonha de muitos, Jesus disse aos discípulos: nem uma hora vocês conseguem ficar comigo em oração. A gente ora 20 minutos, já se sente Daniel na cova do leão. Jesus disse aos discípulos: nem uma hora? Você está se desenvolvendo na sua leitura da palavra? Não pare de caminhar. Que Deus te torne melhor do que ontem, pois amanhã Deus vai te fazer melhor do que hoje. A igreja é um povo que caminha. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando você lê Atos capítulo 9, a Bíblia diz que o povo de Deus era chamado de o povo do caminho, porque era o povo que caminhava evangelizando. Nós somos o povo que caminha, que avança, e não vamos desistir. Terceiro lugar, primeiro, a igreja é um povo que recebeu Jesus, maior presente. Segundo, a igreja é um povo que anda em Jesus, Ele é o caminho, conectados a Ele, a gente nunca se perde. Terceiro, arraigados, enraizados. Ele muda a linguagem agora para uma linguagem da agricultura. Enraizados. Cada crente é árvore. Se a raiz, se suas escolhas, suas decisões, suas profundas emoções, profundos anseios e desejos não estiverem fincados na palavra de Cristo, você não faz parte da lavoura chamada igreja, conjunto de árvores. Por que tem que ter raiz? Porque quanto mais profunda é a raiz em Cristo, mais frutos daremos. E você já percebeu que nada da árvore se perde. A raiz, o tronco, a seiva, as folhas, o galho, os frutos, a sombra, o verde, a beleza. Da árvore nada se perde. Nenhum crente na igreja é inútil no reino de Deus. Todo crente aqui tem valor, independente de sua missão. Tudo que você faz para a glória de Deus, em amor uns pelos outros, não é desperdício no reino de Deus. Enraizados nele. Isso aqui é para quem está enraizado nele, firmado nele, em Cristo Jesus, e edificados nele. Quando Paulo fala de raiz, ele está nos chamando de árvores. E agora Paulo diz: edificados em Cristo. Aqui ele pula da árvore para o edifício. Ele pula da agricultura para a construção. Se na árvore tem que ter raiz para ter quantidade de fruto, na construção tem que ter a base para ter qualidade da obra. E olhe para essa igreja. Essa igreja prédio, uma linda construção, material de qualidade. Porque em Cristo não tem como o material ser sem qualidade. Edificados nele, quem está edificado em Cristo constrói uma vida de qualidade, ministério de qualidade, casamento de qualidade, futuro de qualidade. Se Jesus está no centro, irmão, vai ter quantidade da árvore e a qualidade da obra. É uma construção. Agora entenda que as duas visões são entenda que todas as imagens são processuais. Pela primeira vez eu vou te incomodar. Diga: todas as imagens são processuais. Bora lá? Bora. Andai nele. Repete. Como é que se caminha? Passo a processo. Arraigados. O processo da árvore. Árvores frutíferas não se fazem de um dia para o outro. Raízes para baixo, começa a brotar, vem o tronco, vem os galhos, vem a folha, vem o fruto, vem a sombra. É processo.
edificados nele. Não se faz uma grande construção de um dia para o outro. A igreja é um povo que vem sendo construído, e cada pessoa que vai aceitando Jesus é uma pedra viva colocada nessa grande construção chamada igreja. E tudo que você for fazer na igreja para Cristo é para a glória dele. Isso é o que determina a qualidade de nossa obra. Qual a intenção do seu coração? Aplausos ou edificação do irmão e glória de Deus? Paulo diz que no tribunal de Cristo ele vai examinar as intenções do coração. Não é quanto tempo eu preguei, é porque eu preguei. Não é por quanto tempo você congregou, é porque você congregou e o que de valor você fez onde você congregou. Edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados. Processo também. Primeira imagem, recepcionando Jesus, no processo da palavra, da pregação, do arrependimento. Segundo, andando nele, caminhando, passo a passo, evoluindo a cada dia. Terceiro, enraizados nele, colocando suas decisões mais profundas em Cristo Jesus e em sua palavra. Edificados nele, construindo sua vida, olhando para ele como a pedra angular, como Jesus faria, o que Jesus falaria. Último lugar, como fostes ensinados. Ou seja, a igreja é uma escola e o aprendizado também é um processo. Me ajuda? Me ajuda? Diga: a igreja é uma escola e o aprendizado é um processo. Olha o que Paulo diz: vocês foram ensinados, permaneçam como foram ensinados nele. Toda a doutrina que Paulo passou, que Paulo passou a Epafrodito, e Epafrodito passou a eles, era sobre a pessoa de Cristo. Irmão, eu venho comentando sempre com a minha esposa, que a cada dia que passa, eu sou um aluno que nunca se forma. Não simplesmente por causa dos livros, mas eu aprendo com os meus irmãos, eu aprendo com a igreja, eu aprendo na igreja. Nós tínhamos a escola dos patriarcas, eles ensinavam seus filhos. Nós tínhamos a escola dos profetas, Samuel abriu, Elias cuidou, Eliseu herdou. Lembra? Discípulos dos profetas. Israel tinha a sua escola profissional. Lembra de Aholiabe, Bezaleel, no deserto? A escola sacerdotal, levitas e sacerdotes abrindo a lei e ensinando a palavra de Deus. Esdras, mais levitas e Neemias ensinando. A escola nas sinagogas, no cativeiro, eles criaram as sinagogas para estudarem a palavra de Deus. Aí vem Jesus e monta uma escola com 12 homens e começa a lhes instruir o evangelho. Em Atos 2 eles são cheios do Espírito Santo, mas na conclusão de Atos 2 eles se reuniam de casa em casa para aprender a doutrina dos apóstolos. E agora Paulo diz: permaneçam como vocês foram ensinados. Precisamos sentar para aprender, calar a boca, sentar, escutar, anotar e depois transmitir, porque somos guerreiros da verdade divina. Só que essa verdade só nos capacita a guerrear se a gente se cala e aprende com ela. A igreja é uma escola. Nós temos a escola dominical, nós temos os nossos seminários. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, estude a palavra. A Bíblia não é um livro para simplesmente ser lido. Um monte de gente me xingou uma vez, crente xinga, eu vi que crente xinga. Um monte de crente me xingou uma vez no Instagram, porque eu postei assim em cima: não leia a Bíblia. Meu Deus do céu. Aí os crentes que não leram a legenda: falso pastor, eu sabia que sua máscara iria cair, inimigo da palavra, lobo, cão devorador. Não leia a Bíblia. Coloquei reticências. Aí embaixo eu coloquei: sem anotar, sem uma revista bíblica da escola dominical, sem pedir conselho a um mestre mais experiente, sem comentários bíblicos, sem atlas bíblicos. E eu fui colocando vários conselhos de como você cresce no conhecimento da palavra. A igreja é uma escola, e dessa escola eu não quero sair nunca. Eu sou um aluno que nunca se forma. Eu quero a sabedoria de Cristo que vem da noiva do Cordeiro. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Fica em pé comigo, adorando o precioso nome de Jesus.
Senhor Jesus, obrigado pela sua poderosa palavra. Obrigado, Cristo, tu és a sabedoria encarnada. Obrigado pelos mestres profetas que o Senhor levanta na sua igreja que é apostólica, um povo enviado para fazer a diferença. Obrigado, Jesus, porque aqui homens e mulheres silenciaram-se, calaram e te glorificaram diante da mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Aviva-nos, aviva nossa mente, Deus, para com palavras de sabedoria cristocêntrica darmos aos homens a razão da nossa fé. Perdoa nossas ignorâncias, perdoa nosso desprezo à sua palavra. Perdoa, Senhor, nossas infantilidades diante do texto bíblico, perdoa. Perdoa, Senhor, por muito tempo termos desprezado o conhecimento bíblico teológico. Perdoa, Senhor, porque por muito tempo nós abrimos o espaço para o antropocentrismo dentro de nossas igrejas. E cantamos colocando o homem no centro. Pregamos colocando o homem no centro. E Paulo ensina que Cristo é o centro. A igreja só vencerá se Cristo for o centro. Recebendo Ele, andando nele, edificado nele, plantado nele, ensinados por Ele, agradecendo a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ti, Jesus, a glória, a Ti, Jesus, a honra, a Ti, Jesus, o louvor. Ó Trindade Santa, desperta-nos para agradecermos ao Pai que enviou, ao Filho que se entregou e ao Espírito que aplica em nós a regeneração, a glória a Jesus. Você pode dar glória a Jesus? Alguém em nosso meio que se sente atraído por essa mensagem a Cristo? Alguém que se afastou do Evangelho, mas hoje se sente atraído pelo poder dessa palavra e quer voltar para papai? Ou você que nunca entregou sua vida a Cristo Jesus, mas hoje você reconhece pelo poder do Espírito: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Se você quiser, nos dê um sinal com a sua mão, a gente ora por você. Você se sentiu tocado, atraído a Cristo por essa mensagem, e você quer mudar de vida, você quer ser restaurado pelo poder de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas essa é uma missão do Espírito. Se o Espírito não fizer, não há homem que faça, nem você mesmo. Você é morto, você é defunto. Mas se Ele te tocar, você é ressuscitado. Você recebe a vida de Deus. Temos alguém que hoje se arrepende dos seus pecados, se arrepende de ter deixado Jesus e quer se apegar ao Cristo de Deus, voltar para papai e firmar-se na palavra pelo poder do Espírito. Se não temos, eu agradeço essa rica oportunidade. Que Jesus continue sustentando essa igreja na sua palavra, na sua presença. Obrigado, queridos. Obrigado.